vida acontecer na sua vida. Quando nós falamos de promessa, e nós olhamos para este livro de Gênesis, no seu capítulo 13, no seu verso 17, 18, a qual nós acabamos de ler, quando Deus faz uma promessa a um homem, quando Deus faz uma promessa à mulher. Mas para nós entender sobre promessa, nós precisamos entender algo da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida, para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, para as promessas de Deus realizar na nossa vida. Então perceba-se que dentro da promessa, Deus só nos pede uma coisa para esta promessa acontecer. Deus só nos pede uma coisa para esta promessa acontecer na nossa vida. E o que Deus nos pede no meio desta promessa? O Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 24 e no seu verso 13, Mateus vai relatar e vai escrever: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então perceba que a promessa é para aqueles que perseveram. Perceba que a promessa não é para aqueles que voltam para trás. Perceba que a promessa não é para aqueles que desistem no meio do caminho. Perceba que a promessa não é para aqueles que começam e de repente vem a luta, vem a dificuldade, vem a circunstância da vida, as provação e pega e retrocede, volta para trás ou para no meio do caminho. Você perceba que aqui é uma promessa de Deus, aquele que perseverar até o fim. Perceba que Deus não está dizendo aquele que parar no começo ou aquele que parar no meio, mas não, é aquele que persevera até o fim. É como se fosse uma maratona. Para toda maratona existem os seus, aqueles que correm 400, 500, 2, 3 mil, 4 mil pessoas correndo. Então perceba que aqueles que chegam até o fim é aqueles que recebem o troféu, aqueles que recebem o prêmio. Então na nossa vida espiritual, no nosso ministério também é assim com Deus. Você vai ver tantas pessoas sair frustradas e paradas no meio do caminho porque não viveu a promessa de Deus. É porque Deus é ruim? É porque Deus não quis realizar? Não. É porque eles pararam no meio do caminho, eles pararam no meio da caminhada. É porque eles olharam para a dificuldade e olharam para o problema. E muitas das vezes a pessoa pede promessa por causa disso, porque pensa assim: a luta é grande, o problema é grande, eu vou parar, eu vou voltar para trás. Deus conhece a minha situação, Deus conhece a minha estrutura, eu vou parar e vou voltar, e a promessa vai se realizar mesmo assim na minha vida. Mas Deus não trabalha dessa forma, e Deus não trabalha desse jeito. É necessário você caminhar, é necessário você passar pelo vale, é necessário você passar pela fornalha, é necessário você passar por luta e por provação para a promessa se cumprir na tua vida. Em Gênesis capítulo 14, no seu verso 15, o povo ficou mais de 40 anos sendo escravizado no Egito por Faraó. E quando Deus vai libertar o povo, promessa para se cumprir na vida do povo, o povo foi liberto. Deus levantou um homem por nome de Moisés e disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, vai e liberta o meu povo. Moisés foi até Faraó. Sabemos que Deus envia as pragas. E quando Moisés vai até Faraó, Faraó ali, Deus vai endurecer o coração de Faraó. E quando Deus endurece o coração de Faraó, Faraó não queria libertar o povo, o rei do Egito não queria libertar o povo. Só que passa-se os tempos, ele liberta o povo, e quando ele liberta, o povo começa a marchar. E quando o povo começa a marchar, o povo vai pensar assim: olha, Deus nos libertou, Deus agora nos alcançou, nos tirou desta terra de escravidão, e agora nós estamos na abundância, agora nós vamos caminhar, agora não vai vir luta, não vai vir provação. Só que quando o povo está caminhando alegre, feliz, olhando para frente, eles vão se deparar com o Mar Vermelho, simbolizando problema, simbolizando dificuldade, simbolizando luta. Eles se depararam com o Mar Vermelho. Só que o problema é que quando as pessoas se deparam com o Mar Vermelho, as pessoas começam a murmurar.
As pessoas começam a questionar Deus, começam a indagar a Deus, como se Deus fosse uma criança, ou como se Deus fosse um moleque. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que essa dificuldade? Se esquecendo que todo o controle está na mão de Deus. Se esquecendo desde quando Ele já te chamou, Ele já sabia que você ia passar por luta. Se esquecendo de quando Ele te tirou do Egito, de quando Ele te tirou do mundo, Ele já sabia que você ia passar por provação. Antes de você passar por esta luta, Ele já sabia que você ia se deparar com o mar vermelho. Mas diante do mar vermelho, você continua caminhando, você continua avante, ou você quer voltar para trás? Ou você quer voltar para trás? E quando eles se deparam com o mar vermelho, agora eles começam a se desanimar. Eles pensam: e agora o que vamos fazer? E quando ele olha para trás, eles vão ver Faraó. E agora, no meio do problema e no meio da dificuldade, Deus te chamou para uma obra. Você caminhou, agora você se depara com o mar vermelho. Quando você pensa em voltar para trás, você olha para trás e você vê Faraó atrás. E aí? O que fazer nesta hora? O que fazer nesta situação? Você olha para frente, tem problema. Você olha para trás, tem problema. Você continua aí confiando em Deus? Você continua depositando a tua confiança em Deus? Você continua com a tua fé em Deus? Você continua com o teu olhar firmado no céu, dizendo: Senhor, na frente está o mar vermelho e atrás está Faraó, mas eu continuo crendo na promessa. Eu continuo crendo na promessa do Senhor para a minha vida, porque quem falou foi o Senhor. Porque quem falou para a tua vida foi Deus. Quem te fez a promessa foi Deus. Quem te separou foi Deus. Quem confiou em você foi Deus. Quem entregou uma obra para você foi Deus. E se Deus falou que você vai conseguir, você vai conseguir. Se Deus falou que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Ei, não olha para trás, não olha para Faraó, não olha para o mar vermelho, mas olha para o céu. Olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu, olha para quem te fez a promessa. Olha para quem te fez a promessa. Você sabe por que tem muitas pessoas parando? Porque está olhando para trás e está olhando para o mar vermelho, está olhando para Faraó, está se esquecendo de olhar para o céu. Está se esquecendo de quem fez a promessa para ele um dia. Está se esquecendo para aquele que fez a promessa, dono do ouro, é dono da prata. Não importa a circunstância, não importa a situação, o momento que está enfrentando. Se ele te fez a promessa, ele é fiel para cumprir na tua vida. Aí o povo começa a reclamar, a murmurar, dizendo: Moisés, o Senhor fez nós sair lá do Egito para morrer no deserto. Não era melhor nós ficar no Egito? Em outras palavras, ele estava murmurando contra Deus, dizendo: Senhor, eu estou te servindo, mas olha o que eu estou passando. Senhor, eu estou te servindo, olha a luta. O povo agora parou, o povo agora estacionou, não queria mais nada diante do problema. O povo não queria erguer a cabeça, porque o problema era grande. Ele estava olhando para o problema e se esquecendo da promessa. O povo estava se esquecendo. Mas quando eu olho para este texto sagrado, e Deus, agora o povo encurralando Moisés, Deus vai dizer para Moisés, Moisés vai dizer: Senhor, olha que o povo agora está encurralando, o povo está reclamando, o povo está murmurando. Deus só disse para Moisés: Moisés, o que é isso aí nas tuas mãos? Moisés vai dar uma olhada e vai dizer: isso aqui é um cajado.
É Deus dizendo: eu já te di autoridade, Moisés. Você está reclamando por quê? Eu já te di autoridade. Erga as tuas mãos para o céu, dobra os teus joelhos no chão, Moisés. Erga as tuas mãos, Moisés, que a autoridade já está em tuas mãos. Deus já tinha dado autoridade para Moisés. E quando Moisés coloca o seu cajado, o mar se abre e o povo começa a passar em terra seca. O povo começa a caminhar a parede do Mar Vermelho. Se não me falha a memória, aproximadamente a 4 a 7 metros de altura, se não me falha a memória. Aquele paredão de água de um lado e aquele paredão de água do outro. E o povo caminhando em terra seca. O povo caminhando em terra seca. Isso é promessa de Deus. Não importa o problema, a dificuldade, isso é promessa de Deus. Para você entender nesta introdução o que é a promessa de Deus. E aonde nós acabamos de ler, Deus fez uma promessa. No capítulo 12 de Gênesis, Deus vai chamar Abraão. E quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou para uma grande e boa obra. Quando Deus chama, Deus deixa alguém morrer no deserto? Aqueles que é obediente à voz e à palavra de Deus morrem no deserto? Não morre no deserto, não morre frustrado, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu ainda vou te mostrar, Abraão. Aqui nós aprendemos duas lições. Quando Deus chama Abraão, a primeira lição foi ouvir a voz de Deus. Porque não tem como viver promessa se não ouvir a voz de Deus. Não tem como viver promessa se não ouvir a voz de Deus. Quando Deus disse: eu te quero assim, eu quero que você faça assim, eu quero que você viva dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Assim como a irmã trouxe a palavra aqui, se obedeceste à voz do Senhor, o teu Deus, você vai viver as promessas. Porém, se obedecer, não tem como viver promessa se não tiver obediência. Não tem como viver promessa se estiver na desobediência. Ali Abraão ouviu, e agora Abraão vai sair da sua terra e da casa do seu pai. Só que o interessante aqui é que quando Deus fez a promessa para Abraão, o pai de Abraão era idólatra. O pai de Abraão era idólatra. E quando Abraão sai para uma terra que ele nem sabia ainda para onde que ele iria, ele nem sabia ainda para onde que ele iria. Aqui entra a segunda lição, que quando Deus coloca algo no teu coração para você fazer na obra dele, quando Deus coloca algo no teu coração para você fazer para ele, você olha para Deus, ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus, ou você vai olhar para o cenário e vai dizer: como, que jeito, que forma, que maneira? Porque Deus falou com Abraão, sim ou não? Abraão sabia para onde queria, sim ou não? Não. Mas o que Abraão fez? Ele ouviu a voz de Deus. Então, antes de Abraão saber o que aconteceu lá na frente, Deus já tinha preparado tudo para Abraão. Hoje Abraão não estava vendo, mas Deus já estava vendo lá na frente o que ia ser da vida de Abraão, o milagre na vida de Abraão, a bênção na vida de Abraão. É Deus dizendo: ei, quando eu falar com você, só basta você obedecer a minha palavra. Ei, não queira questionar e dizer como, de que jeito, de que forma, de que maneira. De que forma, de que jeito, de que maneira.
Para você entender, eu vou pegar o pastor aqui como exemplo, o pastor Abraão. Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou te dar as condições de você construir o meu templo. Alguém pode olhar para Abraão e vai dizer: mas como Abraão vai construir esse templo para Deus? Porque se for olhar para o cenário, se for olhar para a situação, parece tudo desfavorável. Fala: da onde, como, de que jeito? Mas quem fez a promessa para Abraão foi Deus. E se Deus fez, está feito. Se Deus falou, está falado. Se Deus assinou, está assinado. E não tem quem revoga, não tem quem impeça o agir de Deus. Não tem quem impeça. Porque Abraão saiu. Abraão está dizendo: eu não sei o que vai acontecer lá na frente, eu não sei para onde eu vou, mas se Deus mandou, eu vou fazer, porque eu estou na direção de Deus. Eu não sei de onde que vai vir, eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus falou, eu vou acreditar. Se Deus falou, eu vou confiar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu ando por fé, eu não ando por vista. Eu ando por fé, eu caminho por fé. E se Deus falou, vai acontecer na vida de Abraão. Se Deus falou, está falado. Por isso que muitos perdem promessa, porque não acredita. Você imagina se Abraão dissesse: Senhor, eu não vou sair da minha terra não, eu não vou sair daqui não, porque para onde que eu vou? O Senhor nem disse para onde que eu iria. Como que eu vou sair do lugar que eu estou? Já estou dentro da casa e vou para outra terra que eu nem sei. Aqui nessa terra eu já conheço, já sei como que é. Tá tudo bem aqui, mas Deus mandou Abraão ir. Deus mandou Abraão fazer. O que cabe a nós é obedecer, é ouvir a voz de Deus. Você quer viver promessa de Deus? Você quer ver as coisas dar certo para a tua vida? Começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir a voz de Deus, que você vai ver as coisas mudar. Começa a ouvir, obedecer a palavra de Deus. Abraão sabe. E agora Abraão começa a caminhar, começa a prosseguir avante. Abraão começa a prosseguir adiante. Agora no capítulo 15, no seu capítulo 15, Abraão não tinha filho. A sua esposa era estéril, tinha dois problemas. Ou para você entender melhor, tinha dois porém. E qual eram os dois porém? Tinha o porém da idade de Sara, a idade de Abraão. E tinha um porém, que Sara era estéril, não gerava, não dava mais a luz, não dava mais filhos. Olha o porém. Quando Abraão, nós sabemos que ele vai até o Egito, o rei do Egito toma Sara por mulher, mas não é nesta parte que nós vamos falar que Deus colocou no meu coração. No capítulo 15, que Deus agora vai falar com Abraão. Abraão agora vai falar com Deus, e Deus com Abraão: Senhor, olha, o Senhor não tem me dado filhos ainda, e quem será o meu herdeiro? Porque começou a passar-se os tempos, e como começa a passar-se os tempos, geralmente, muitas das vezes, é normal de alguém querer ali em uma oração dizer: Senhor, o Senhor fez a promessa, e não murmurar com Deus, mas falar com Deus, entendendo o tempo e o propósito de Deus. Olha, eu não tenho filho, e o tempo está se passando. A minha esposa já está avançada de idade, eu também já estou velho, e a minha esposa é estéril. Perceba que Abraão, ele não murmurou com Deus, ele vai orar, fazer uma oração, falar com Deus, através de uma oração. Ele não foi querer encostar Deus, em outras palavras, na parede. Ele foi fazer uma oração, falar com Deus. E nós sabemos que toda oração tem uma resposta.
Todo aquele que dobra o joelho para falar com Deus, não é para murmurar com Deus, mas sim para falar com Deus. Eu não tenho herdeiro. E o que eu faço? Em outras palavras, Abraão está dizendo: como é que vai ser? Quem vai ser o meu herdeiro? Senhor, quem vai ser o meu herdeiro? Elias. E Deus, ouvindo Abraão falar naquela oração, porque tem gente que acha que para falar com Deus tem que falar palavras bonitas, tem que saber falar. Não, irmão. Falar com Deus é simples, é humilde, é dobrar o nosso joelho, é abrir o nosso coração para Deus, é expressar para Deus, é falar com Deus ali, é derramar lágrimas na presença dele. Não é palavra difícil, não é curso, não é teologia, não. Falar com Deus em oração é dobrar os teus joelhos ali, é abrir, rasgar o teu coração para Deus, é derramar lágrimas na presença de Deus e falar o que está acontecendo, o que você está vivendo, o que você está enfrentando. Deus sabe, mas Deus quer ouvir da tua boca. Agora Abraão está falando com Deus na sua oração e vai dizer: Adamás, Eliezer será o meu herdeiro. E quando Abraão fala isso com Deus, Deus vai dizer: não, Abraão, este não será o teu herdeiro, Abraão, mas sim aquele que nascer da tua estranha será o teu herdeiro, Abraão. É Deus dizendo: aquele que de ti, Sara, Abraão, será o teu herdeiro. Porque você já viu Deus realizar promessa por metade? Deus não realiza promessa por metade. Quando Deus faz a obra, Deus faz a obra por completo. Quando Deus faz a obra, Deus faz a obra por completo. E Sara agora está atrás da tenda, da porta, escutando Deus falando com Abraão. E agora Sara vai rir. Ela começou a rir, porque ela estava olhando para o cenário, e ela começou a rir. Em outras palavras, não acreditando na promessa, não acreditando na promessa de Deus. E Deus vai falar: por que Sara riu? Por que Sara riu, Abraão? E agora Deus, quando Sara riu, Deus pega Abraão e leva Abraão para fora da tenda. Deus não podia falar com Abraão dentro da tenda, mas Deus levou Abraão para fora da tenda, porque Abraão poderia olhar para um lado, Abraão poderia olhar para o outro, ou Abraão poderia olhar para trás. Mas algo interessante aqui, que Deus leva Abraão para o lado de fora da tenda. Gênesis capítulo 15. E quando Abraão vai para fora, 15 diante, quando Abraão vai para fora, aí Deus manda Abraão olhar para o céu. Quando Deus está mandando Abraão olhar para o céu, é Deus perguntando para Abraão: quem foi que te fez a promessa, Abraão? Quem que foi que te fez a promessa na tua vida? Quem disse que a promessa não vai se cumprir na tua vida? Quem disse que a promessa não vai acontecer na tua vida, Abraão? Quem te fez a promessa foi Deus, Abraão. Então Abraão agora olha para o céu e Deus fala: conta as estrelas. Conta as estrelas, Abraão, vê se dá para contar as estrelas. Abraão olha e diz: não tem como contar as estrelas, Senhor. É Deus dizendo: assim também será a tua descendência, assim também serão as promessas que eu vou realizar na tua vida, assim também serão as promessas que eu vou cumprir na tua vida, assim também serão as promessas que eu falei para a tua vida. Só que passa um tempo, depois que Deus falou,
a promessa ainda não se cumpriu. Deus falou, mas a promessa ainda não se cumpriu. Só que se Abraão tivesse saído dos caminhos de Deus, Abraão tinha vivido a promessa de Deus. Perceba que quando Deus leva Abraão para fora, no mesmo Gênesis capítulo 15 em diante, se você for pegar o texto, é o mesmo Deus que vai falar para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galadão. Eu sou o teu grandíssimo, grandioso galadão. Então você perceba que quando Deus fala para Abraão em Gênesis no capítulo 15, eu sou o teu galadão, é Deus dizendo: eu sou, você vai viver a recompensa, não que nós merecemos, mas por graça e por misericórdia, você vai viver a promessa. Por que vai viver a promessa? Porque galadão não é para qualquer um. Galadão só é para quem persevera. Galadão só é para quem permanece. Galadão só é para quem vai até o fim. Galadão só é para quem obedece. Apocalipse capítulo 22 no seu verso 12, mas aquele que perseverar até o fim, ou aquele que for até o fim, receberá o seu galardão. É algo que nós vamos receber de Deus. Não só aqui as promessas, mas também a maior promessa que a igreja espera, que é o arrebatamento, é o galardão da salvação e da vida eterna. Naquele grande dia nós podemos entrar pelas portas celestiais. Então perceba que a promessa e o galardão, para quem persevera, chega até o fim. E a promessa terrena também é para quem persevera e vai até o fim, ou para quem persevera e permanece. Não tem como viver promessa e galardão de Deus se nós não perseveramos. Não tem como. Se nós formos olhar, nós vamos ver tantas pessoas que diziam: eu tinha promessa, Deus me fez uma promessa, e eu parei no meio da caminhada. Outros vai olhar e vai dizer: olha, este homem tinha promessa de pastor. Quem não já ouviu isso? Este tinha promessa de ser uma missionária. Este tinha uma promessa de ser um levita na obra de Deus. Mas acabou parando no meio do caminho. Acabou estacionando no meio da caminhada. Acabou se parando no meio do caminho. Só que quando Sara ri, Abraão continua crendo na promessa. Abraão continuou confiando na promessa. Você sabe o que é isso? É fé. É todo mundo ou alguém está olhando para você e está dizendo ao contrário daquilo que você está confiando. Alguém está olhando para você e não está acreditando, dizendo: este homem está doido. Como vai acontecer isso na vida dele? Como vai acontecer isso na vida dela? É alguém olhar para você e falar: rapaz, será que esse cara não está doido não? Olha o cenário como está aí. Como é que ele está acreditando que isso vai acontecer? Olha o cenário que ele está vivendo. E como que ele está olhando para essa situação? Para o olhar humano, alguém está olhando e está achando que é impossível. Alguém pode até chegar em você e dizer: olha, será que você não está sonhando alto não? Rapaz, isso aí acho que é impossível, viu? Aí você dá uma olhada para a cara dele e vai dizer: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, para a minha vida e para a tua vida. Para Deus tudo é possível. Porque é assim, irmãos. Quando nós temos um sonho, e antes do sonho nascer no teu coração, já tinha nascido, foi Deus que já tinha implantado e colocado no teu coração. Assim como José sonhou, os irmãos olhavam e diziam: lá vai o sonhador, lá vai o sonhador, está sonhando alto, coitado. E Deus estava dizendo no livro de Jeremias:
porque eu bem sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito. Enquanto o mundo está dizendo o contrário, enquanto o mundo está falando o contrário, está assinado, está decretado no céu a tua vitória e o teu milagre para a tua vida. Aleluia, aleluia. O teu milagre e a tua vitória está decretada no céu. Alguém está dizendo é impossível. Como, que jeito, de que forma, de que maneira? Foi Sara que estava dizendo para Abraão, em outras palavras: que jeito, Abraão, que nós vamos ter um filho, você já está avançado de idade, a minha idade também já está avançada, Abraão, e porém eu sou estéril, Abraão. Mas Deus não trabalha com porém, Deus trabalha com promessa, Deus trabalha com promessa, Deus trabalha com promessa. E se você crê na promessa, você vai viver as promessas de Deus. Ei, Deus não trabalha com porém, mas Deus trabalha com promessa. Abraão, porém eu já sou avançada de idade. Toma a nossa serva agora, Agar, e deita com ela, Abraão, e por ela vamos ter um filho. Preste atenção, por ela vamos ter filho. Era Sara querendo cortar atalho, era Sara não acreditando nas promessas que Deus tinha falado com Abraão. É Deus dizendo: ei, não deixa muitos não acreditar, deixa muitos zombar, deixa muitos não confiar, mas o que basta é você crendo, confiando e acreditando. Não corte atalho, permaneça na promessa, permaneça acreditando, permaneça crendo, porque o tempo está chegando, a hora está chegando, e o momento está chegando de você viver a promessa, de você viver a promessa, de você viver a promessa. Ei, não tenta cortar atalho, não tenta dar um jeitinho, não tenta dar um jeitinho, mas só continua crendo e confiando. Não tenta cortar atalho, porque o tempo passa e muitos querem cortar atalho, dizendo: a promessa está demorando, eu vou dar um jeito. Não adianta você querer dar um jeito, é só esperar o tempo de Deus, é você esperar o momento de Deus, é você esperar a hora de Deus. Sabe por que tem muitas pessoas frustradas? Não é que Deus é culpado, é porque não soube esperar o tempo de Deus. Deus falou que vai fazer, aí o tempo passa, não aconteceu. Vou dar um jeito, aí eu não acredito mais. O que é isso? Não sabe esperar o tempo de Deus. Se Deus falou, está falado, está decretado e está assinado. Espera o tempo de Deus para a tua vida. Abraão agora tomou Agar, sua serva, ouviu a voz de Sara. Ei, não tenta ouvir a voz de quem está fora da direção de Deus. Se você for ouvir a voz, ouva a voz do teu pastor que está aqui no altar, o pastor Zé. Não tenta ouvir a voz de quem está fora da direção de Deus, porque se você for ouvir a voz de quem está fora da direção de Deus, você vai perder as promessas de Deus para a tua vida. Mas quando você ouve a voz do teu anjo, do anjo da igreja, você ouve a voz do teu líder, você vive as promessas de Deus. Abraão quase perde as promessas de Deus, porque foi ouvir a voz de quem estava fora da direção de Deus. Sara, tua esposa, e ela foi e começou, e Abraão agora foi e deitou com Agar, e aquilo virou um problema. Aquilo que era para ser tão simples começou a virar uma bola de neve agora na vida de Abraão. Começou a se virar uma bola de neve na vida de Abraão. Deus não tinha feito a promessa, era só Abraão dizer: sabe, não, Deus nos fez uma promessa. Sei que você já está, a idade está avançada, a minha também já está avançada.
sei que você é estéril, mas porém, como eu disse, Deus não trabalha com porém, Deus trabalha com promessa. Vamos ficar na posição, vamos ficar com aquilo que Deus falou para nós, vamos ficar com aquilo que Deus escreveu para nossa história. Mas mesmo assim, Deus ia cumprir a promessa na vida de Abraão e na vida de Sara. Com o tempo se passando, agora está Sara começou a gerar, viver as promessas de Deus. O tempo se passou, mas agora ela começou a ver com seus próprios olhos a promessa de Deus sendo realizada na vida dela e na vida de Abraão. O tempo se passou, mas a promessa Deus não se esqueceu. O tempo se passou, mas Deus não esqueceu da promessa para a tua vida. O tempo pode ter passado, mas Deus não esqueceu a promessa para o teu ministério. O tempo se passou, mas Deus não esqueceu a promessa que Ele te fez no dia. O tempo se passou, mas Deus não esqueceu a promessa que Ele te fez um dia. Isaías de número 40, verso 8: seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para a tua vida. A palavra de Deus permanece para o teu ministério. A palavra de Deus permanece para o teu chamado. A palavra de Deus permanece para você. Ei, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Deus mudou o nome de Sara para Sarai. Então perceba que tudo tem um tempo e tem um propósito. No meio da luta continua sendo fiel. No meio da adversidade continua sendo fiel. No meio da luta continua firme na presença de Deus. Ei, é Deus dizendo: não abandona o barco, não sai da minha presença, não sai do meu caminho, porque Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Sara. Em meio à luta, em meio da dificuldade, Deus mudou tudo. Mas o que Deus não mudou foi a promessa. O que Deus mudou não foi a promessa. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé para a tua vida. É Deus dizendo: pode dar ainda as coisas de mal a pior, mas continua confiando. Pode dar ainda coisa de mal a pior, mas continua crendo. Alguém olha e diz: a luta está grande, o problema está grande, a circunstância está grande, a porta fechou, a enfermidade veio, a dificuldade veio, os problemas veio, o filho não quer vir para a presença de Deus, a enfermidade bateu na porta. A cada dia que passa parece que as coisas estão piorando, mas Deus vai mudar o cenário. Mas a promessa dele vai se cumprir na tua vida. A promessa dele vai se cumprir no teu chamado. A promessa dele vai se cumprir na tua vida. A promessa dele vai se cumprir na tua vida. E no tempo certo, na hora certa, vai se cumprir. Deus mudou o nome, mas não mudou a promessa. Deus mudou o nome, mas não mudou a promessa. No tempo certo, você vai viver as promessas. Você vai abraçar a tua promessa. Você vai contemplar a tua promessa. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez ou que você está pedindo para Deus, mas Deus está dizendo nesta noite: você vai viver as promessas que Ele te prometeu. Você só não vive se você sair da presença. Você não vive se você voltar para trás. Mas se você permanecer fiel, você vai viver as promessas de Deus. Assim como Abraão e Sara viveu as promessas de Deus já avançado de idade. Passa-se o tempo, ela vive a promessa, Abraão vive a promessa. Ela abraçou a promessa e Abraão também, porque eles creram naquilo que Deus falou. Eles acreditaram naquilo que Deus falou.
E eles abraçaram uma promessa de Deus. Não olhe para o problema e nem para a dificuldade, mas olha para Deus e para quem te fez a promessa. Fique com esta palavra para o teu coração nesta noite. Você que recebeu a promessa de Deus e passou-se um tempo, você ainda não viu a promessa, mas permaneça fiel, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na minha e na tua vida. Fique com esta palavra nessa noite e não abandona o barco, persevera até o fim. Assim como Abraão viveu a promessa, você vai viver as promessas de Deus. Isabel e Zacarias também, avançada de idade estéril, mas no tempo certo e na hora certa, ele viveu a promessa e ela viveu, porque é no tempo de Deus, na hora de Deus e no momento de Deus. Fique com esta palavra para o teu coração. Saia daqui nesta noite tomando posse da tua vitória e crendo na promessa. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.